dar início à coletiva do técnico Wagner Mancini. Mancini, boa noite. Flávio Ortega, ESPN. Passou, evitou aí o que seria um vexame, né, de uma eliminação precoce. Queria entender um pouquinho, na tua visão, como é que está a tua avaliação da qualidade do futebol do Corinthians. Já não era para estar jogando mais, por que não joga melhor? Quanto disso passa dos erros técnicos e qualidade dos jogadores, e quanto disso passa também por algo no teu trabalho que não está funcionando, não está evoluindo? Queria te ouvir. Os resultados acontecem, mas todos os jogos a gente volta aqui e conversa sobre o Corinthians que vence e não vence. Não falta qualidade, Mancini? Boa noite a todos. Olha, o resultado é óbvio que foi o que a gente esperava em termos de classificação, mas muito abaixo daquilo que todos nós imaginávamos como futebol. Um time extremamente desconcentrado na partida, com um futebol fraco ao longo do jogo, e isso tudo é óbvio que passa por tudo. Passa por aquilo que a gente imaginava que seria a partida, passa pela falta de inspiração, passa também pela parte tática, que não foi compreendido aquilo que deveria ser feito. O Corinthians venceu, tem uma série invicta, eu reconheço, mas eu não estou satisfeito com aquilo que eu estou vendo, não. E é óbvio que eu vou ter que mexer. Nós tínhamos 2 jogos seguidos agora, aqui no estado do Rio de Janeiro, 2 jogos onde a gente venceu, hoje nos pênaltis e diante do Mirassol, mas eu estou aqui dizendo ao torcedor que eu não estou satisfeito e que vai haver mudanças com certeza, não só de peças, mas mudança de comportamento. O Corinthians tem que jogar mais, o Corinthians não pode ser dominado por uma equipe que veio e que teve mais posse de bola, que finalizou mais. Então, de certa forma, a gente atingiu o nosso objetivo, mas de uma forma que eu não esperava. Mancini, boa noite. João Paulo Capelanes, Rádio Bandeirantes. Mancini, quando você chegou ao Corinthians, era uma outra situação, o time na zona de rebaixamento, e você em pouco tempo conseguiu adotar um padrão e o time tinha um jeito de jogar. Só que meses depois, e a gente não pode mais acompanhar o dia a dia do setembro e a pandemia, todo mundo consegue entender isso, mas até por essa distância, a gente acompanha as partidas e parece que o time perdeu aquilo que foi construído, por mais que esteja ainda invicto na temporada. Mas como explicar mais uma atuação que o torcedor fica com o pé atrás, uma atuação que chega a ser constrangedora contra um time de Série D que só fez 2 jogos no ano, Mancini, por gentileza? Não tenha dúvida que a gente enxerga tudo isso e as medidas vão ser tomadas, né? Eu acho que o mais importante neste momento é a gente ter calma. Nós atingimos o objetivo, mas de uma forma que nós não queríamos, essa é a verdade. A Copa do Brasil é uma competição que ela pode te pregar peças, então é importante que você saiba lidar com tudo aquilo que pode acontecer num jogo desse. As equipes de menor porte, com folha salarial menor, acabam surpreendendo, porque a competição pode te gerar surpresa, e essa surpresa a gente não quer. Eu concordo que o Corinthians vinha jogando muito bem há tempos atrás, caiu de rendimento, deu uma melhorada, agora caiu de rendimentos novamente. Eu não posso aqui apontar qual é o erro certo, né? Mas é óbvio que alguma coisa tem que ser feita. A gente não pode admitir um jogo num nível tão baixo, onde a equipe não conseguiu construir com qualidade, não conseguiu chegar usando os 2 lados, em troca de corredores, botando a bola no chão, se impondo. A gente não conseguiu sair jogando, não conseguiu armar dos 2 lados do campo, não tivemos uma chegada ofensiva com vários jogadores. Então tudo isso está sendo visto. É óbvio, eu não estou satisfeito. O que eu posso dizer ao torcedor e a todos vocês é que nós vamos dar conta do recado. A gente vai ter que mudar alguma coisa, as mudanças vão acontecer, porque é óbvio que eu não estou satisfeito com o que eu estou vendo. Mancini, boa noite. Marco Belo, da Rádio Transamérica. A minha pergunta é simples. Classificar nos pênaltis contra o Retrô é para comemorar ou é para lamentar o empate contra um time que disputa a Série D do
no Campeonato Brasileiro? Obrigado. É para comemorar lamentando. Eu acho que a comemoração da classificação ela tem que existir, mas você tem que lamentar o péssimo futebol apresentado, porque não é o que todos nós esperamos do Corinthians. E a gente está inserido e tem que chamar a responsabilidade para todos aqueles que fazem parte do jogo, que montam a estratégia, né? Então, diante disso, o que eu posso dizer é que a gente tem que apresentar um futebol um pouquinho mais vistoso, de uma modernidade, com um plano tático definido, saindo jogando com qualidade, assim como foi diante do Mirassol, que nós fizemos o gol numa saída de bola. Hoje a gente não conseguiu fazer isso, hoje nós ficamos à mercê de bola aérea no jogo, com toda a dificuldade de se jogar num campo difícil. Mas a equipe do Retrô conseguiu fazer isso, né? Uma equipe bem montada, que jogou um bom futebol e que, óbvio que o Corinthians vai ter que melhorar se quiser sonhar com aquilo que sempre sonha em todos os anos. Boa noite, Mancini. Guilherme Pradella, da Rádio CBN. A gente não sabe como vai ficar o calendário agora de Copa do Brasil e Campeonato Paulista, mas é fato que o Corinthians vai ter um bom tempo de treinamentos. E eu queria saber o seguinte: qual o próximo nível de evolução que você espera que a equipe apresente nesses próximos treinamentos, nessas próximas atividades? O que você vai atacar? É a questão defensiva, é a questão ofensiva? Obrigado. Olha, diante daquilo que foi visto hoje, eu vou ter que atacar em todos os sentidos. A parte defensiva, porque nós tomamos um gol de bola parada, a parte de criação, a parte de marcação e a parte ofensiva. Então, se eu analisar o jogo de hoje, tem muita coisa para ser feito. Eu procuro entender que a competição te gera jogos constrangedores às vezes, porque você enfrenta equipes de um menor porte, com uma folha salarial menor, mas que nem por isso são jogos fáceis, em estádios com o campo ruim, né? Nós, de certa forma, abrimos mão de jogar na arena, onde o nosso campo oferece uma condição melhor de jogo, e sofremos bastante hoje aqui. Então, nesse momento, eu tenho a dizer que tudo o que foi visto hoje tem que ser melhorado, para que a gente possa apresentar um futebol convincente, que o torcedor jogue junto, que o torcedor entenda aquilo que está sendo feito. Rodrigo Bessoni, do Portal Futebol, boa noite. Você está optando em colocar os jogadores mais experientes, né? Quase todos eles iniciaram a partida, e os meninos estão entrando muito aos poucos. Levando em consideração que a temporada de 2021 ela foi continuada, levando em consideração que vários clubes, como o Flamengo, nem colocaram seus jogadores ainda em campo, o Palmeiras praticamente não jogou ninguém, Grêmio, Inter, você não teme que essa conta física possa chegar lá para, não agora, mas em maio, junho, no começo do Brasileiro, essa conta física dos seus jogadores mais experientes possa chegar? Você não teme algo nessa linha? Obrigado. Não tenha dúvida, essa é uma das nossas dúvidas, se esses atletas vão conseguir jogar por toda a temporada dessa forma. Vocês reparem que nos jogos do Campeonato Paulista eu tenho utilizado mais jovens. Para esses jogos decisivos, o jogo lá contra o Salgueiro, o jogo aqui diante do Retrô, eu acabei utilizando alguns atletas mais experientes pelo peso, porque eu também não posso, num jogo como esse decidido, de decisão, aliás, fazer com que o jovem entre no campo e tenha a responsabilidade. A responsabilidade tem que ser dos mais velhos nessa hora, assim como foi visto nos pênaltis, né? Mas a partir do momento em que a gente retomar o Campeonato Paulista, é óbvio que a equipe vai ser modificada. Eu tentei hoje armar uma equipe que se adaptasse melhor ao campo, né? E infelizmente a gente não conseguiu ter uma boa atuação. Então, para os jogos seguintes vai haver mudança, lógico, porque diante daquilo que eu vi no jogo do Mirassol um pouco melhor que hoje no jogo de hoje, é necessário a mudança, até para que a gente possa oxigenar, não só para
tirar um pouquinho da parte física desses atletas mais experientes, mas renovar a equipe, dar a possibilidade do jovem entrar e jogar numa condição um pouco melhor, e não numa decisão como essa de hoje, onde você, de certa forma, colocando o garoto, você está colocando em xeque também, talvez uma promessa que ainda não esteja madura o suficiente para entrar. Oi Mancini, boa noite, é Bruno Cassucci, repórter do GE. Nessa sequência do Corinthians, mesmo o time estando invicto, você tem reconhecido que o Corinthians não vem jogando bem, não oferece aquilo que pode, ou pelo menos aquilo que você gostaria. E mesmo assim você não tem feito grandes mudanças na equipe, tem trocado peças pontuais como foi no jogo de hoje. Depois de mais uma atuação abaixo do Corinthians, para essa sequência, você pensa em, quem sabe, fazer mais mudanças, trocar mais jogadores, ou é uma questão muito mais de ajustes táticos do que trocar peças para os próximos jogos? Então, a preferência por essa equipe, ela foi muito em cima da decisão da Copa do Brasil, né? Assim como eu fiz lá no jogo do Salgueiro, hoje eu tentei usar um time também experiente, não deu resultado, lá no jogo do Salgueiro a gente foi um pouco melhor, mas para o Campeonato Paulista a ideia é exatamente renovar a equipe, fazer com que atletas mais jovens possam entrar, jogando, amadurecendo ao longo do campeonato, porque nós também vamos chegar numa fase onde eu espero que esses atletas estejam mais amadurecidos e mais vividos, para que eles possam, dentro da experiência já adquirida, vivenciando coisas novas no profissional, eles tenham uma resposta interessante, né? Então, por isso, as mudanças vão acontecer sim. Eu já havia adiantado isso e estou explicando aqui que nos 2 jogos da Copa do Brasil eu usei uma equipe diferente, mas uma equipe que hoje também me assustou. E eu tenho que tornar isso público, porque a responsabilidade ela tem que ser dividida entre todo mundo. E é muito importante que os atletas também enxerguem que esse nível de jogo ele assusta um pouquinho, porque o Corinthians tem que ter uma maneira de jogar mais impositiva, um time que, diante de certos adversários, jogue no campo de ataque, não deixe o adversário chegar no seu gol, e não foi isso que eu vi hoje. Mancini, boa noite, Salazar da Gazeta. Mancini, apesar da Série B e tudo mais, o Corinthians de novo se vive dificuldade contra uma equipe muito mais modesta, né? A sequência tem Salgueiro, Mirassol e Retrô, equipes que colocaram a bola no chão, finalizaram mais, tiveram mais posse de bola, trocaram mais passes certos, e você continua apostando nos jogadores mais experientes, uma base de time titular muito parecida com a de 2020. Por que dessa sua aposta? Porque que os garotos, que é o que você tem de diferente, ainda estão sendo um pouco utilizados, eles realmente não estão prontos, não é o que você imaginava, você que os vê treinando. O que você pode passar para o torcedor para explicar a sua permanência de confiança em jogadores mais experientes, alguns até bastante questionados pela torcida? Na verdade é o que eu expliquei agora, né? Para os 2 jogos da Copa do Brasil foram usados os atletas mais experientes, porque são jogos decisivos. Você vê, hoje nós tivemos uma decisão por pênaltis, e os mais experientes foram aqueles que foram lá bater os pênaltis, né? Eu sinceramente eu acho que eu acertei na escalação, embora a gente não tenha tido um bom desempenho, porque vamos imaginar se a gente passasse esse jogo de hoje com 5 ou 6 garotos, a gente talvez estaria duvidando da qualidade deles hoje, e eu não posso fazer isso com eles, eu tenho que tratá-los com muito respeito, com muito carinho, porque são as promessas do Corinthians, assim como nós temos hoje o Rodrigo já mais amadurecido. Por quê? Porque jogou já teve uma sequência de jogos, outros atletas também vão ter. Para jogos da Copa do Brasil, onde a gente tem uma dificuldade maior, porque os times se agigantam, no Campeonato Paulista a ideia é exatamente utilizar esses garotos, renovar a equipe. Assim como eu havia falado lá atrás, eu não mudei de opinião, a opinião é exatamente essa. É importante que a gente renove a equipe, porém a gente tem que saber que nem todos os garotos que subiram estão prontos ainda, e esse é um feeling de quem está no dia a dia com eles. Então é necessário que a gente tenha um pouquinho de paciência, mas todos eles vão ter as suas oportunidades. Obrigada, Mancini.
E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.